Eu queria que você pudesse compreender a bênção da existência que Deus nos dá. Todo tipo de aniversário é bênção, gente. Todo tipo de aniversário é algo que a gente precisa comemorar. Gratidão a Deus. Ninguém discute isso, certo? Não é verdade? Amém, pastor, é verdade. Isso, que bom, maravilha. Mas tem uma coisa que a gente não faz em aniversário. Quer ver só? Eu vou fazer um teste simples. Pensa comigo. Quando você comemorando o aniversário, você espera... Presente, muito bolo, é verdade? Aniversário, você espera, assim, o povo te abraçar, parabéns e tal, não é não? Nunca a gente para refletir. 15 anos de existência. 15 anos de trabalho em prol de jovens ficarem firmes na palavra de Deus. Aliás, a essência da UMP presbiteriana sempre foi essa. Conversa com a galera mais velha, que agora está lá andando de bengala, mas que trabalhou na UMP. E sempre foi isso. Eu queria nessa noite que você pudesse refletir. Vai ter bolo? Deve ter, sei lá. Talvez já teve, vocês já comeram, né? Já teve abraço, já teve gratidão. Esse culto todo está sendo para isso. Mas eu queria convidar você para reflexão. Ok? Reflexão. A gente não faz isso costumeiramente. A gente está numa roda viva, numa esteira de tanta coisa. Até a igreja vira mais um grupo ativista. E aí a gente não para refletir. Vamos ver se você está me acompanhando. Eu gostaria que hoje nós pudéssemos refletir. Vocês cantaram tão bonito, a voz de vocês é tão linda. Vamos lá. Pudéssemos? Então vamos refletir juntos. Eu quero que você abra num texto que eu acho que você conhece. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Eu estou usando a revista atualizada. Eu fiquei hoje com a tentação de usar a NAA, que é muito legal, mas eu vou ficar com essa aqui mesmo. Talvez a maioria de vocês tenham essa versão, né? Estou lembrando de um pastor que ele tem a palavra de Deus. Enfim, abre sua Bíblia aí, por favor. Daniel capítulo 3. Eu queria que você ouvisse a leitura. O texto é meio comprido, mas... eu vou tentar chegar pelo menos até o verso 27, tá? Pô, pastor, mais 3 o senhor acaba. Não, só quero até o 27, por favor. E depois dessa leitura nós vamos orar. E nós vamos orar porque a gente precisa refletir sobre esse texto e só o Espírito Santo faz isso, ok? Daniel capítulo 3, você abriu a palavra do Senhor comigo? Sim? Maravilha. Ouça a leitura. O rei Nabucodonosor, 7 metros de largura, levantou-a no campo, planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, prefeitos, governadores, os juízes, os tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé, diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Deixa eu abrir um parênteses. Você percebeu? Você tem um rei egocêntrico. Com certeza aquela imagem tinha a cara dele. Ele foi impactado por aquele sonho que ele teve
um capítulo antes. E ele fez isso para autoadoração. Mas repara que ele chama toda a liderança do seu governo. Mais ou menos era uma região ali da Babilônia que cerca de 10, 15 quilômetros, você olhava e você conseguia ver aquela espécie de obelisco que era aquela imagem, ok? E dava para dar uma sacada, mesmo que sem binóculo, porque não existia, se alguém não se prostrasse. Dava para perceber. Mas tem uma coisa interessante aqui. Governo, ok? Mas você percebeu que aparece a palavra adoração? Você percebeu? Isso aqui é um culto. Toda adoração significa ceder. A ideia de ceder é a ideia de se prostrar. É a ideia de não permanecer com aquilo que você crê. Ceda. Se deixe. Mas a ideia aqui era bem pesada, não é não? Olha que coisa interessante. Verso de número 7. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Bom, tem a ameaça, né? Se eles não fizessem isso, você vai morrer cremado, porém vivo. Não vamos esperar você morrer para cremar você. Você vai ser jogado naquela fornalha, que, segundo os estudiosos, era a base daquele obelisco, daquela imagem que era a cara de Nabucodonosor. Verso 8. Você consegue ler comigo? Se você tiver a RA aí. Vamos ler só o verso 8? Leiam juntos. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Para aí, a palavra acusar aqui em hebraico é difamar, é destruir. Eles não vieram assim, rei, eu estou vendo aqui, tem 3 homens ali que estão de pé, não é isso mesmo? Não é aquela história de menino, cara, encontramos a tua chave lá no banheiro das mulheres. Não, é outra chave que perderam. Já encontraram a chave? Já sabe quem é o dono? Não é esse aviso, entendeu? A tua chave está lá. Não. A palavra acusar aqui, em hebraico nós vamos falar mal desses caras. Esse pessoal é diferente. Eles não cedem. Eles não se prostram. Eles não querem mudar a liderança do que está na cabeça deles. Esse povo não é igual a nós. Esse pessoal, eles precisam aprender. Vem cá, rei, deixa a gente contar uma coisinha. Verso 9. Disseram ao rei, rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Deixa eu dar mais um parênteses na leitura. É um capítulo, tá bom, vou te dar um desconto, meio chato de ler, porque repete, né? Na ideia do arcadiano ou do aramaico aqui, foi traduzido exatamente como a Babilônia falava. E eles, para manter o que chamavam de verdade, portanto decretos reais, tinha que sempre repetir claramente. Engraçado isso, né? Muitas das narrativas que você vai ver aqui, do pessoal da Babilônia, contra os nossos famosos irmãozinhos, no capítulo 1, o Daniel, com esses 3 que vão aparecer, e Abed-nego. Depois você vai ver, o Daniel, sendo o camarada da vez, muito tempo depois, no capítulo 6, a história de jogar ele na cova dos leões. De novo, sempre eles repetiam a verdade de um decreto, de algo que tinha que forçar ceder.
E aquele povo, ou aqueles irmãos, diziam não. É por isso que se repete. Todas as vezes que uma narrativa é repetida, é para confirmar, não é assim? Se é assim, por que que eles estão fazendo diferente? Eu estou aqui muito ansioso, e a Bíblia manda não andar ansioso por coisa alguma. Então eu já vou ligar. O que o mundo que você vive diz para você? Essa é a narrativa de como você tem que viver, das coisas que você tem que gostar e como você tem que conduzir a sua vida. Agora, você está trazendo outra coisa. Você está errado. Você tem que sofrer as sanções. A gente não quer ninguém diferente aqui. A gente não tolera. Os Nabucodonosores estão ao seu redor, lá no teu trampo, no teu curso, faculdade, pós-graduação, seja lá onde você anda nesse mundo. Nós estamos no exílio, como aqueles jovens, não tão jovens agora no capítulo 3, porque entre o capítulo 1 e o capítulo 3, provavelmente 20 anos se passaram. Então, o trio mais Daniel chegaram lá, foram arrancados do seio dos seus pais, lá de Israel, provavelmente entre 15 e 17 anos de idade. 20 anos depois, faz a conta, 35 a 37 anos de idade. Então eles já eram adultos. Para o judeu, a partir de 30 anos, já era um homem. Eles eram adultos, ok? Só que os camaradas aqui, o Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, eles estão numa outra situação, que é a razão da acusação aqui. Verso de número 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, presta atenção. Os nossos irmãos do passado foram colocados sobre os negócios da Babilônia. Qual é o cargo deles? Bom, o verso 12, o restante do capítulo não diz, mas se você prestou atenção no início da leitura, qual que era a reunião aqui? Sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, todos os oficiais. Então os nossos irmãos do passado faziam parte da elite governamental do Nabucodonosor. Ok? Eles estavam lá, estrangeiros ocupando um lugar de honra que qualquer babilônico queria, estar do lado do rei, servir, ênfase. Qualquer semelhança brasileira é mera coincidência. Deixa para lá, volta para cá. Você percebeu? Verso 12. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Agora você entende a difamação ou a acusação. Eu amo essa frase. Eu queria que você meditasse comigo aqui. Eles não fizeram caso de ti. Eles não cederam ao teu governo, apesar de estarem no governo. Eles não cederam a teus deuses, não servem aos teus deuses, sabendo muito bem quem são os deuses da Babilônia. E nós sabemos muito bem o que enche o coração do ser humano na nossa época. As idolatrias que eles e também nós. Essa situação que daria, desculpe usar essa palavra não muito teológica, esse pessoal cagueta aqui, esse pessoal, primeiro, eles estavam com raiva e inveja, porque tinha estrangeiros ocupando o lugar que só eles deveriam ocupar. E em segundo lugar, eram pessoas que não se submeteram, eram povos conquistados, que não estavam abaixando a cabeça para dizer, não, o domínio da Babilônia é melhor. O que tu acha que acontece quando você, com essa sua fé, esse seu cristianismo, tu anda aí pela rua? Quando você testemunha de Cristo com suas atitudes, você nem precisa abrir a boca.
Quando o teu namoro, esse mundo, você acha o quê? Você vai atrair encrenca. Quando você, com a tua mocidade lá local, vocês não querem ser mais uns. Vocês querem fazer a diferença, impactar o local, a cidade, o bairro, pelo menos. Vocês se envolvem junto com a federação, com a confederação, com a sinodal. E não quer simplesmente, vamos lá, não tem o que fazer, vamos lá. Não! Nós queremos edificar almas, firmar os passos. Aliás, a nossa irmãzinha, a última que falou aqui, né, que até ela disse, eu não sei o nome dela, mas até ela disse, ninguém me ajudou com o papel. Eu quase que levanto para te ajudar. Cadê? Foi você, né, irmã? Aliás, irmão, o teu menino estava no colo do teu marido? Então, a banda estava detonando no ensaio, esse menino estava aqui. Eu falei, meu Deus, vai estourar o tímpano da criança. Muito bem, voltando. Acordou, voltou para mim? Ai, que bom, isso é estratégia. Presta atenção. Essa irmãzinha falou uma coisa incrível, que nós devemos, eu vou falar o que eu entendi, tá? Nós devemos nos preocupar em edificar as vidas, isso. Quando você é um crente, e você sabe o que você está comemorando, 15 anos, caramba. Você sabe qual é o seu papel no reino. Você sabe por que Jesus te salvou. Toma o lugar, igualzinho, Ananias, Misael e Azarias. E todos os olhos estão contra você. Pastor, eu não quero dor de cabeça. Larga a fé. Para de lutar. Ok? Não, eu quero apenas sombra e água fresca. Mesmo que isso seja uma narrativa. Eu estou amando essa frase que criaram, essa palavra, narrativas. Porque é feio falando isso. Repórteres, governo, você. Eu posso ficar aqui quietinho. No dia do juízo, você vai ver que legal vai ser. Vai ser legal. E eu vou deixar você passar na frente. Sabe quem são os primeiros? Os condenados. Porque a Bíblia diz que nós vamos julgar todo mundo, então a gente vai para a glória eterna, né? Nós vamos curtir a eternidade depois do julgamento deles. É simples assim. Só que a gente não reflete. A gente acha que não precisa pensar nesse pessoal aqui. Porque sabe o que acontece com crentes de verdade? Eles atraem o que está no verso 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Se eles já tinham desobedecido, por que ele está fazendo essa pergunta? Ele precisa reiterar o seu domínio. Eram oficiais que ele colocou lá. Então ele tinha que dar, digamos assim, o benefício da dúvida. Talvez vai cair o entendimento na cabeça de vocês, a burrice que vocês fizeram, e vocês vão ceder. Ok? Tudo bem. Pode viver com esse seu cristianismo, mas não perturba, tá? Aquele hino presbiteriano famoso, tu no teu cantinho e eu no meu. Só que ninguém entende, né, o hino, então o povo acha que é isso. Não, é onde você tiver testemunho de Cristo. Presta atenção, a real é assim, você não tem que ser diferente não. Pode guardar aí no seu coração, mas quando estiver aqui com a galera, você tem que ser igual. A ideia do Nabucodonosor é a mesma coisa. A mesma coisa. Verso 15. Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvires o som, e aí vem a lista dos instrumentos, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Ponto. Até aí é o decreto. O melhor da festa começa agora. Você consegue ler a frase final comigo do verso 15? Consegue? Só a frase final. Mais uma vez. E quem é o Deus?
Você já percebeu que todos os dias você ouve isso? Você liga a televisão e lá mostra um estilo de vida que não tem nada a ver com você. Você conversa com gente deste mundo e eles falam, e eles dizem, e eles escolhem coisas que não tem nada a ver com o que você aprende no domingo. E eu estou sendo bonzinho se você vai no domingo. Porque tem crente que não está aparecendo nem no domingo. Claro, não acontece isso na sua igreja, só na minha. Ok? Aí vai eu aqui, orem por mim, eu sou um pastor muito ruim, eu queria ser um bom pastor. Depois eu fico ligando para uns crentes, mando lá uns Telegram, WhatsApp, o raio que for, para poder, irmão, senti sua falta, tudo bem? Reverendo, quando vem com reverendo, é desculpa. Reverendo, só faltou dizer, vive para sempre, não. Reverendo, é que eu trabalhei muita semana, é porque eu estou fazendo prova na pós-graduação, não sei aonde, é porque o menino não dormiu de noite, é porque, aí sabe o que, eu estava cansado, eu tinha que... Uma geração que não arrisca nada. Conhece uma geração que não se desgasta, que não se entrega? É a geração desse mundo. Poupe-se, poupe-se, poupe-se. E parece que a gente está cedendo a isso. Entendeu? Vocês são heróis. Entende agora a minha felicidade? Eu estava preparado para ver meia dúzia de gente aqui hoje. Primeiro, o pastor é desconhecido. Segundo, é só 15 anos e não 50. Banda Corandeu. Vai saber que Corandeu é esse? Eu não sei. Porque eu recebi a liturgia. O coral dos jovens de Pinheiros. Será que o Hernandes vai aparecer? Não. Deixa o reverendo saber disso. Ele já pregou na minha igreja. Bom, eu não vou contar o que aconteceu lá. Bom, volta aqui. Presta atenção. Aí eu vejo uma igreja repleta. Eu não sei. Eu sei que o querido reverendo Sérgio Lima está pastoreando aqui. Reverendo Riveli está onde mesmo, reverendo? No Jaguara, né? Jaguara, eu conheci lá muito tempo atrás. Aliás, reverendo Gilberto Barbosa, né? Que estava ali no início do vídeo, grande amigo nosso, hoje ele é pastor da igreja dos meus pais. Eu sei que isso aqui é uma igreja de domingo da Lapa. Está repleto, dá uma olhada, poucos bancos. Percebe? É show isso. Então significa uma coisa: você está se desgastando e tal. Não é? O povo que está lá no som, o cara da câmera deve estar com raiva de mim. Pastor, para num lugar. Porque, né, ou ele tem que abrir a imagem. O povo da minha igreja também briga com isso. Eles falam, pastor, o senhor tem que parar, em nome de Jesus. Mas ninguém me falou nada, eu estou andando. Será que você está prestando atenção em mim? Ok? Se preserva. E está adentrando essa ideia dentro da igreja. Eu estou sendo bonzinho. Dá uma olhada na pergunta. Ou melhor dizendo, é uma pergunta com uma afirmação. É como se Nabucodonosor falasse de maneira retórica. E quem é o Deus que vos pode... Nabucodonosor acertou na razão do porquê aqueles três eram diferentes. Eles não eram diferentes porque eram muito jovens, não eram mais, tá? Entre 35 e 37 anos. Não era moleque, menino, não é? Eu olho para as moças aqui, todas elas abençoadas, belas, que o Senhor prepare um varão para você, se você não tem chamado para ser solteira. Se você tem, Deus vai te abençoar também, porque é bíblico, mas o padrão é casar. Enfim, não é? Eu fico olhando as moças, eu penso, você vai querer um menino do seu lado? Quero casar com um menino. Ah, deixa eu jogar... Parece que alguns rapazes ficaram incomodados. Você entendeu essa? Eu não entendi. Vai saber, não é? Não é? Não é verdade? Esses três eram homens agora. Por que eu vou falar deles rapidinho? Deixa eu ver se eu tenho tempo, né? Que o que aconteceu aqui, você não lê em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Você pode encontrar coisas no Novo semelhantes a isso.
Mas o que esse pessoal aqui fez, não tem no Antigo Testamento. Eles deram um banho em Sansão. Eles colocaram o pai da fé no bolso, Abraão. E eu não preciso lembrar que mesmo aquele que foi chamado homem segundo o coração de Deus, esses três aqui e Daniel são os únicos em todo o Antigo Testamento que você não lê uma linha falando do mau caráter deles. Você não encontra isso. Isso é inédito. Eu só sei que eles são pecadores porque eles são de carne e osso. Você concorda comigo? Eles nasceram, são seres humanos, e a Bíblia diz que todo mundo que nasce nesse planeta é pecador. De tudo para não fazer o que fizeram. Eu vou falar das tentações deles. Primeira tentação. Eu imagino que eles aprenderam direito na terra deles, lá em Israel. Aprenderam sobre Deus. Eles realmente estavam vivendo com seus pais. Mas quando que eles foram arrancados do seio materno, do lar natal deles, eles foram arrancados naquilo que hoje nós chamamos, erroneamente, mas chamamos de adolescência, 15 a 17 anos. Ei, diz para mim, se é só lá na minha Macedônia, Suzano, que acontece isso, ou nas igrejas de vocês também. Tem gente que fala assim, ou tem pais lamentando, quando meu filho, criado na igreja, ou minha filha, chegou na adolescência, foi para o mundão. Conhece a história? Já ouviu isso? Então não é invenção, é verdade, acontece em todo lugar. Não é incrível? Esses caras foram arrancados nessa idade. E tu conhece o capítulo 1 de Daniel. E eles, jovens, eles disseram, nós não queremos nos comprometer com nada que não seja do Senhor. Por que Deus fez isso com a gente? Talvez a família deles e eles eram fiéis, ok? Por que o cativeiro teve que pegar a gente? Deus não podia só pegar os picaretas de Israel, do reino do sul, de Judá, ou então ficar só com o reino do norte. Eu não sei se você sabe, 722 a.C., a Assíria tomou Samaria, capital do reino do norte, as 10 tribos. Mas só em 586 é que Nabucodonosor realmente tomou e avançou contra Jerusalém. Senhor, os picaretas do reino do norte já foram. Nós somos fiéis. Eles passaram essa tentação. Mas você não vê. A minha mocidade na minha igreja não presta. Para de falar mal da sua igreja. Eu estou vindo daqui, para. A sua igreja é uma bênção, porque ainda tem a palavra. Você tinha que investir bastante na juventude de lá. Essa tentação, minha vida é difícil. Sabe o que é interessante? A gente acha que quanto mais novo, pelo menos os mais velhos, de vez em quando escapa de canto de boca um entendimento assim. Quem é mais novo não sabe nada. É sério. Me parece que quando o apóstolo Paulo foi escolher alguém para ser da equipe pastoral dele, ele chamou um rapaz chamado Timóteo. Medroso, e ele disse para Timóteo, 2 Timóteo 2:22, foge outro sim da... Em outro lugar dessa carta ele fala, tu porém, seja o padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Padrão, mano, padrão. A idade não importa, é isso que eu vejo nesses três. Não importa. Eles não cederam a essas duas tentações. Agora tem uma terceira tentação, que até o capítulo 3 você entende. Eles ficaram, porque Deus deu inteligência para eles. No capítulo 1 fala que eles eram os melhores da galera jovem raptada por Nabucodonosor de várias nações. Os caras eram bambambam, ok? Crânio não, é um adjetivo do passado. Como é que a gente fala hoje? Quando o cara é um nerd. Não pensa aquele CDF não que é feio de falar. É nerd. Eles eram nerds de Jesus.
Eles eram cabeça. Olha onde eles foram colocados. A terceira tentação é que a grana, a posição social, a liberdade de estar longe da sua terra natal, dos seus pais, e talvez na cabeça eu estou longe de Deus, então eu vou curtir isso. Essa terceira tentação não fez, escreve o que eu estou te falando, não fez a cabeça deles. A grana não fez a cabeça deles. O status não fez a cabeça deles. A posição social nunca é desculpa para abandonar Deus. Só tem uma coisa que faz você abandonar Deus: querer seguir os desejos do seu coração. Quando você diz assim, há 1 ano e meio atrás, um jovem chegou para mim e falou: pastor, eu cansei de lutar. Ele saiu da igreja, ele largou a fé e foi se conduzir para satisfazer os desejos do coração dele, em todo tipo de impureza sexual que ele queria. Depois dele vem um outro, estava sendo preparado para ser pastor, e disse: cansei de lutar. E largou tudo e foi para o mundo. E depois desses, apareceu para simplesmente: eu quero a exclusão da igreja, porque eu quero viver do jeito que eu entendo, porque eu cansei de lutar. Você consegue? Presta atenção. A partir de agora, eu vou te dar 5 lições. Eu espero que você anote, grave, né? Não é eles. Sabe o que fez eles não cederem à tentação? Sabe o que fez eles não falarem a frase, cansei de lutar? O Deus deles. O Deus deles. O centro do capítulo 3, como de todo Daniel, é Deus. Como de todos os livros da Bíblia, é o Senhor. E aí Cristo ainda faz uma aparição surpresa aqui, não é verdade? Deus é o centro. Ei, não é você, não é suas forças, não é a sua raiz presbiteriana, não, é o teu Deus. Se você acha que é a estrutura da UMP, que é o bom relacionamento da igreja, ei, quantas panelinhas tem em qualquer lugar? Quantas vezes você olha para você e se acha incompetente, ou não tão bonito, ou não tão bem vestido, ou seja lá a sua dificuldade, e isso vai crescendo na sua mente, no seu coração, e você acha, não, esse grupo, igreja, não serve mais para mim. Ei! A única coisa que esses caras tinham era Deus. O mesmo Deus que ordenou o cativeiro. O mesmo Deus, lembra de Jeremias? Jeremias chorava, não Senhor, eu gosto do Abacuque. Senhor, o Senhor vai usar um povo mais desgraçado do que a gente, a Babilônia, para nos castigar. Não Senhor, aí não dá um tempo. Foi o Senhor que arrebentou Israel do passado, para quebrantá-los e trazer de volta. Esses rapazes, estes homens, só tinham um tesouro, que estava segurando a mente e o coração deles, e esse tesouro era Deus. Deixa eu te perguntar, qual é seu tesouro? O que você não pode perder? Você arriscaria o que para ficar só com Deus? Ou você não quer arriscar nada? Você vai também dizer, estou cansado de lutar? Como se Deus não te ouvisse, não fosse suficiente e não tivesse um projeto perfeito para ti, moldar você, perdoar, continuar perdoando seus pecados, transformar seu caráter e te levar para a glória eterna? Entende isso? Veja que coisa interessante. Você consegue ler, vocês, juntos, verso 16? O que diz o verso 16?
Leiam uma só voz, bem forte, para eu terminar logo a mensagem e todo mundo ir para casa, porque Suzano é longe para caramba. Verso 16 diz o que? Leiam. Galera, eu fui olhar de novo o hebraico, que eu sou péssimo em hebraico. Eu sou bom de grego, mas hebraico eu sou péssimo, eu tenho que estudar pra caramba. Aí eu fui ler o hebraico nos caras que estudam mais que eu. Ei, você percebeu? A tradução está correta. Os meninos, ou seja lá quem tomou a liderança para falar dos três, chamou Nabucodonosor de quê? Presta atenção. Ó Nabucodonosor. Chamou de rei? Chamou? Vamos lá. Responderam Sadraque, Mesaque e Abed-nego ao rei. Isso é o narrador. O que eles falaram? Ó Nabucodonosor. Eu amo crentes de coragem. Eu amo quem não se prostra, quem não se dobra, quem não diz cansei de lutar, quem olha só para Deus. O que eles tinham na mão? Ei, eles iam morrer. Enfim, presta atenção. Por que Deus não livrou eles? Deus não livrou eles. Você percebe? Quando a gente conta a história para as crianças, parece que a gente pula isso. Ei, eles sentiram o calor. Eles sentiram a ardência. Eles viram como se... Eu não sei o que estava no coração deles, mas se coloca no coração deles. Até agora, a gente está fiel. Até agora, Pai, o Senhor é nosso tesouro. Então, eu não vou ficar chateado. Eu acho que você não tem que ficar chateado. Se você pensar assim, eles estão doidos para ver um milagre. E o milagre podia acontecer agora, não é não? A estátua cair, o fogo, Deus lá do céu apagar. Dá uma assoprada. E aí apagava. Aí toca fogo, aí apaga. Você espera um negócio de Hollywood nessa hora. Nem o Spielberg podia imaginar. Eles caíram dentro. Pensa. Você não queria essa desgraça. Você não queria aquele sofrimento. Você foi fiel. E tu espera que a recompensa para a tua fidelidade seja nenhuma dor, nenhum medo, nenhum sofrimento. Mas eles caíram lá dentro. É por isso que a quarta lição, se você estiver anotando, é a seguinte: nosso dever é praticar aquilo que é correto, e as consequências, elas pertencem a Deus. Você percebe que você não faz negociata com Deus? Senhor, eu estou te obedecendo, então o quê? Obedece. Por quê? Porque Ele é o teu Deus. Obedece. Por quê? Porque Ele é Deus. Não é porque o que Ele vai fazer ou deixar de fazer. Porque você sabe, foi iluminado seu coração, você era um perdido pecador na depravação total, e Ele te justificou, e Ele te santificou, e Ele colocou o seu Espírito dentro de você. Agora você sabe a verdade, a sua cosmovisão reformada calvinista é bíblica. Obedece, Ele é o Senhor. Aí aquela maldita frase tem sentido: obedece quem tem juízo, porque Ele é o Senhor, eu obedeço. Ponto. Eu não discuto, entendeu? Eu não discuto. Ele é o meu Senhor. Eu já sei para onde eu vou. Nessa hora, eu lembro Cristo nos falando: não temam aqueles que podem, quando muito, matar você, mas depois disso nada mais podem fazer. Aí Jesus completa. É Lucas 12, tá? Ou Mateus 10, você escolhe. Jesus completa: tema aquele que depois que mata o corpo, manda a tua alma para o inferno. A esse você deve temer. De quem que Jesus está falando?
do Pai. Temer. Reverência. Troca a palavra temer ali por reverência. Tenha reverência daquele que depois que te matar joga para o inferno. Não, é ter medo. Leva Deus a sério. Leva Deus a sério. É isso que você tira dessa parte quando eles, não está no texto, eles foram amarrados. Você não vê os caras usando de jiu-jitsu, capoeira, sei lá, contra aqueles soldados. Não, ninguém vai me pegar, não. Não. Eu não posso te contar que eu sei tocar berimbau. Deixa pra lá. As coisas antigas passaram. Eles não fizeram isso. O texto diz, você leu, que eles foram amarrados. Ah, porque eles estavam amarrados, pastor. Pô, dá um desconto. Eles se deixaram amarrar. Eles não reagiram. Eles sabiam que iam cair na fornalha. Pastor, eles sabiam que iam morrer? Eu pergunto para você, tu está amarrado? Os caras que estão prontos para jogar você morrem queimados antes de te dar um empurrãozinho e tu entra na fornalha. O que tu vai pensar? Ai, que eu vou tomar de café da manhã amanhã? Você não teria certeza que tu está morrendo? Acabou. Se tu é um presbiteriano bom, quem morre aqui vai para a glória eterna. Aleluia, né? Não é? Eu não tenho nenhum problema de pensar que eles sabiam, vamos morrer. Mas o nosso tesouro vale a pena ser obedecido. Olha para mim. Eu estou exagerando? Ou foi para isso que Jesus se entregou por você? O Rei eterno, se destituindo da sua glória, se limitando em figura humana, para salvar você. Para quê? Para você brincar de crente? Faz isso não. Ele amou você primeiro. 1 João 4. Ele escolheu você antes da fundação do mundo. Efésios 1. Ele disse que tudo que ele criou era bom. Gênesis 1 e Gênesis 2. Ele disse que para você, ele era Senhor Deus, e não apenas Elohim, o Deus Criador. Ele é o teu Senhor. Jesus diz, pardais não morrem, se Deus não determinar. Você vale muito mais do que pássaros. Para quem? Para Deus. Entende a incoerência? Só pode ter vida entregue, só pode querer mais santidade. A gente só pode sair daqui desejando, eu quero orar mais, eu quero ler mais a palavra, eu quero que as pessoas vejam a santidade em mim. Sim, Deus me deu poder para eu vencendo os pecados, e mesmo não sendo perfeito nessa vida, Ele sim me preparou para eu compreender a última lição. A penúltima é, nosso dever é praticar aquilo que é correto, as consequências pertencem a Deus. Qual é a última lição? Olha o verso 24 em diante. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Eles caíram dentro da fornalha, não esqueça. Ele se levantou depressa, Nabucodonosor. Por quê? Ele disse aos seus conselheiros, nós não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei? Tornou ele e disse, eu porém vejo 4 homens o quê? Soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Quem é esse? Não tem medo de fazer exegese, não. É Jesus, cara. Ele é o centro da história. O nosso Deus é o centro. Quando você estiver no quiprocó, sabe quem está do teu lado? Aquela menina vai te abandonar. Aquele cara vai te deixar na mão. A tua igreja pode deixar você. Mas Jesus estava lá. Eles sabiam que ia encontrar o Deus encarnado ali?
Eles sabiam? Não. Eles só entenderam: Deus é o tesouro. Vale a pena você ser diferente do que você é? Pastor, o senhor não me conhece. Eu estou me sentindo aqui nesse culto como sendo um crente ruim. Pergunta para mim: você acha que eu estou contente com o nível de fé e santidade que eu tenho? Com o tipo de pastorado que eu tenho? Não! Eu quero mais. Eu quero confiar mais. Eu quero amar mais a palavra. Eu quero pregar para qualquer pessoa. Eu não quero ter medo se por causa do YouTube alguém vai me enquadrar e me prender, porque eu prego os princípios da palavra. Eu quero ser mais santo. Eu quero que a minha esposa olhe para mim e diga: tu és homem de Deus. Eu quero que meus filhos, um é casado, o outro que vai casar e o outro que largou a fé, eu quero que os três olhem para mim e digam: Pai, Deus está transformando mais você. Você não anseia por isso? Você não anseia em realmente descansar, aprender a viver contente em toda e qualquer situação? Você não almeja em crer: eu tenho o Senhor como pastor, de nada mais preciso? Ou você almeja só essa vida que você tem? Percebeu? Se você já está numa boa, é fiel, então eu te digo: ainda é pouco. Você quer mais? Ou você já... Estou de boa. Está de boa nada, tristeza. A luta está aí, ó. Sente o cheiro. Está ouvindo? O inimigo está vindo. E o inimigo pode estar te esperando quando você chegar em casa hoje. E você talvez vai sair, talvez alguns saiam muito felizes, empolgados. E a tua luta vai começar amanhã, domingo, lá na tua igreja. Ou então na segunda-feira, na tua escola, faculdade, curso, trabalho, aonde você for. Para quê? Para você entender: eu preciso viver assim. Jesus estava lá, verso 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então o Sadraque, o Mesaque e o Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se todos os chefes ali, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passou ou passara sobre eles. Última lição: livramento no fogo. Livramento na tribulação é estratégia de Deus para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa transformação. Livramento vem no fogo. Sabe quem que fala isso? Iluminado e inspirado pelo Espírito Santo com maestria? É Paulo em Romanos 8. Quem nos separará do amor de Deus? Você já prestou atenção naquela lista? É só quiprocó, é só BO. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, fome, perigo, nudez, espada. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Tu quer sombra e água fresca? Larga o cristianismo. Vai fingir que está tudo bem lá. No dia do juízo a gente se encontra. Só que talvez você esteja do lado diferente do meu. Somos entregues à morte todo dia. Mas antes, Paulo disse em Romanos 8:32, aquele, o Pai, que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com Cristo todas as coisas? O que aqueles homens precisaram, Cristo supriu. O que eles viveram? Que o centro da vida de qualquer um, verdadeiramente, tem que ser Cristo. Se foi muito cansativo esse sermão para você, vou te repetir as palavras que Deus falou para Jeremias. Se você está cansado, correndo com homens que vão a pé,
Como é que você vai correr quando eles andarem a cavalo? Corra como os cavalos. O meu tesouro é o Senhor. Tenha a sua esperança no Senhor. E que verdadeiramente você agrade a Deus, acima de tudo, porque é mais importante que preservar a vida. Se você for tentado a praticar o mal, recuse deliberadamente. Você não deve obedecer a Deus por aquilo que Ele pode nos fazer, mas porque Ele é o seu Senhor. E o último, livramento no fogo, é estratégia de Deus para nos transformar, para o nosso aperfeiçoamento. Meus queridos, minhas queridas, você e eu fomos salvos para isso. Nada mais, nada menos do que isso. Eu creio que o Redentor vai fortalecer você, como Ele tem fortalecido a mim. Em nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Eu acho que você já está quadrado aí, né? Feche os seus olhos. Foi muito legal os momentos de oração uns pelos outros, não é? Agora eu quero que você faça uma oração egoísta. Eu quero que você pense em você. Feche os seus olhos. Eu sei que tem alguns que já estavam com o olho fechado há 30 minutos atrás. Você pode continuar. Agora eu queria, se você acordou, desculpe, se você ficou de pé, eu queria que você orasse por você. Isso. Esquece marido, esposa, noivo, noiva, namorado, amigão, amigona. Esquece. Eu quero que você ore por você. Feche os seus olhos, por favor. Não que a Bíblia mande fechar o olho, é porque a gente se distrai com qualquer bobagem, então feche os olhos. Pensa na sua vida. Meu Deus, todos os dias o Senhor claramente fala para mim o quanto eu ainda preciso crer mais, o quanto eu preciso ser um marido melhor, um pai melhor, um pastor melhor, alguém que confie em Ti, alguém que não ande ansioso por coisa alguma, alguém que creia que o Senhor nos fortalece para termos contentamento independente das circunstâncias. Todos os dias a Tua palavra diz para mim que eu preciso aprender a ouvir primeiro e falar depois, que a palavra branda é que vai desfiar o furor. O Senhor sempre me mostra meus pecados e sempre me lembra que se eu confessar os meus pecados, Tu é fiel e justo para perdoar os pecados e me purificar de toda injustiça. É o Senhor que diz para eu me preocupar com os frutos. Não apenas eu chamar o Senhor de Senhor, mas obedecer ao que o Senhor manda. Todos os dias, o Senhor diz que vai continuar me transformando. Fala isso para os meus irmãos hoje. Que eles busquem isso, porque o Senhor os amou. O Senhor os salvou. O Senhor vai usá-los em grandes coisas no Teu reino. Aliás, o Senhor já está usando. E alguns aqui não estão tendo noção disso. Mas o Senhor vai usar mais. Dá convicção a eles que vale a pena largar a preguiça, parar de ficar vendo qualquer outra coisa, dar um tempo e ler a Tua palavra regularmente, todos os dias, a ponto de decorá-la para aplicar na vida. Mostra para eles que em vez de muitas vezes perderem horas mandando mensagens ou curtindo Instagrams dos outros, eles podem parar por um pouco e falar contigo em oração e lançar diante de Ti a ansiedade deles, porque eles vão aprender que o Senhor tem cuidado deles. Ensina-os que o Senhor não diz na oração sim, não e espere, mas o Senhor sempre diz: eu vou fazer aquilo que é melhor para você. Eu vou fazer aquilo que é a minha vontade. Ensina os meus irmãos assim, porque é isso que está na Tua palavra. Eu clamo e abençoa esse nosso refletir dos 15 anos desta sinodal. Em nome de Cristo. Amém. Podem se assentar. Deus lhes abençoe.